Bom, obrigado, Janete. Bom dia a todos, a todas, os colegas Sérgio, Hélio. Vou começar, obviamente, agradecendo o convite, dizendo que é um prazer estar podendo conversar um pouco sobre esse tema, que é o tema de como é que a gente coloca a sustentabilidade na agenda de uma série de futuros profissionais. Eu vou antecipadamente pedir desculpas também a Janete, a vocês. Eu não vou poder ficar na parte da tarde, tem uma banca às 3 da tarde, então desculpas antecipadas. E como eu tenho uma origem italiana, eu só consigo falar com a mão e de pé. Então eu vou ficar um pouco por aqui e a gente vai dando uma olhada. Pode passar, por favor. A ideia é a gente fazer uma conversa sobre... Enfim, esse é um pouco o plano da apresentação, ou seja, contar um pouco para vocês do que a gente vai falar. Para introduzir o tema, eu vou ter que contar um pouquinho para vocês quais são as premissas que fundaram e quais são as características do projeto da USP na Zona Leste, onde se encontra a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EASH, onde a gente está inserido, para depois falar um pouquinho do curso de Gestão Ambiental na EASH. E aí acho que vai uma primeira diferenciação que é importante fazer. Tudo que a gente vai tratar aqui, e não tem uma pretensão teórica, muito mais descritiva, de trazer à luz algumas daquelas preocupações que apareceram no debate anterior. Bom, do chão de fábrica, como é que faz? O que está acontecendo? Então, basicamente, vou contar um pouco para vocês como é que a gente está organizado, que tipo de perfil profissional a gente está buscando lá com esse aluno, e, por último, colocar alguns dos desafios, algumas perspectivas que a gente está encontrando. Tá bom? Pode passar. Basicamente, em 2005, se implantou a Universidade de São Paulo, e acho que todas as universidades públicas aqui no estado foram um pouco pressionadas a fazer isso, ampliar as suas vagas na graduação. Cada uma delas deu respostas diferentes. A Unesp criou uma série de campi experimentais no interior do estado. A Unicamp se expandiu e está se expandindo para a cidade de Limeira. A USP acabou, num diálogo muito intenso com os movimentos sociais da Zona Leste, em especial os movimentos oriundos do movimento da saúde e de educação, acabou migrando, ou acabou encarando o desafio de implantar um campus na Zona Leste. Esse campus está exatamente ali na Ayrton Senna, um pouco antes daquela alça de acesso ao aeroporto internacional, e ela se pauta por alguns princípios, algumas coisas que a gente ainda está levando um tempo para digerir, entender, principalmente porque o corpo docente que foi para lá, na sua grande maioria, é jovem, não tinha muita experiência de USP, e está tendo que entender mais ou menos como é que funciona essa escola. O que tem de diferente ali? Uma coisa que acaba marcando a história daquela escola. Primeiro, o tamanho. Ela é a terceira ou quarta maior unidade da USP. Ela é um pouquinho menor que a Poli, mas é maior que FEA, maior que uma série de outras unidades. Se criou de cara 10 cursos de graduação, de diferentes áreas. Gestão ambiental, gestão de políticas públicas, alguns na área de saúde, obstetrícia, gerontologia. Em geral, cursos que o campus USP da capital não tinha. Isso era uma coisa que a gente teve que negociar dentro da própria universidade. Não podia, pelo estatuto da USP, não podia ter o mesmo curso na mesma cidade. Então, os cursos que foram criados aí, eles, em geral, são cursos novos. Têxtil e moda, ciências da atividade física, lazer e turismo. E se começou esse projeto a partir de uma ideia ou de uma busca, de uma crítica à forma como a própria universidade vinha se organizando, com base na unidade básica de administração, que são os departamentos, e num certo encastelamento disciplinar. A moçada que teve por trás do projeto USP Leste tinha como premissa a ideia de se buscar a interdisciplinaridade, ou de pelo menos tentar sair das caixinhas que cada departamento nos colocava. Então, de certa maneira, a gente está buscando construir, já desde a graduação, essa tal de interdisciplinaridade, interpretada de várias formas pelos colegas, cada um com uma formação, enfim. Esse tema é um debate permanente entre o corpo docente e entre o corpo discente na escola. Uma outra coisa diferente, para entender o contexto que eu vou falar daqui a pouco, é a ideia de que todos esses 10 cursos, esses 1.020
alunos que entram anualmente na escola, eles têm no primeiro ano o que a gente chama lá de um ciclo básico. Outras universidades já tiveram isso, já testaram isso, a própria PUC, a Unicamp. Aqui se retomou, ou se, de certa maneira, se ressignificou o ciclo básico. Eu vou contar um pouquinho para vocês depois como é que ele funciona, mas a ideia é que todos os alunos desses 10 cursos passam por uma bateria de disciplinas comuns em turmas misturadas. Quer dizer, o aluno de gestão ambiental está na mesma turma que um aluno de texto e moda e na mesma turma de um aluno de lazer e turismo. Isso tem um desafio para a gente, que é de lidar com essa diversidade de expectativas. Não porque os alunos já sei, quer dizer, o cara está entrando na universidade, ele tem uma vontade de fazer por uma área ou outra, mas obviamente ele traz já, a hora que entra, ingressa, ele acaba adotando, vestindo um papel social que alguém está construindo por ele, que é o papel do profissional em A, B, C ou D. E dentro do ciclo básico, e perpassando as grades curriculares dos vários cursos, se optou, se tenta fazer isso de alguma forma séria, trabalhar com ensino, aprendizagem baseada em problemas. Ou seja, uma perspectiva que tem origem nas ciências médicas, mas de trazer diretamente, já desde o início, uma certa articulação entre teoria e prática como perspectiva estruturante da universidade, daquela unidade. Né? Basicamente, o ciclo básico tenta resgatar, e essa era uma discussão que aconteceu na USP, um resgate de uma formação humanística e universalizante da universidade, o que justifica o próprio nome dessa instituição, ou seja, de romper com a fronteira apenas do ensino técnico, daquele ensino que só operacionaliza, mas de fazer com que o aluno possa estar pensando, esteja entendendo o contexto no qual ele está, tendo mais capacidade, desenvolvendo habilidades de intervir com uma base humanística sólida. Pode passar. Então, esse é o contexto no qual o curso de gestão ambiental se insere. Enfim, basicamente, a gente pretende ali gerar conhecimento e formar profissionais capazes de prever, prevenir, mitigar, né, reverter crises ambientais. Esse é um pouco o perfil, ou a missão do curso, pode passar. E, basicamente, o que a gente espera desse egresso? Né? Ou seja, alguém que tem essa formação humanística interdisciplinar, alguém que tem a capacidade e habilidade de desenvolver pesquisas, de desenvolver, de compreender, de diagnosticar os fatos, tanto do meio natural quanto do meio social, econômico, entender essas interrelações, planejar, desenvolver projetos e atividades, mas, fundamentalmente, de questionar e de tomar decisões que contribuam para a transformação dos processos de produção contemporâneos. Ou seja, alguém que consiga entender o contexto no qual ele está inserido e que consiga dar soluções, participar dessas soluções, entendendo que elas não são nem apenas eminentemente técnicas, nem só, de outro lado, apenas sociais ou econômicas. Ou seja, tem um passeio, aí, um trânsito entre uma dimensão técnica e uma dimensão sociocultural, econômica, que precisa ser trabalhada. Pode passar. Basicamente, esses dois caminhos convergentes, ou seja, de um lado, atuar na redução de impactos da degradação ambiental causada pela ação humana, ou seja, na ponta, ou seja, a partir de ações que degradam, a gente conversa na conversa da manhã, ou seja, ainda é muito comum, de fato, o fato das empresas, dos agentes econômicos entenderem o ambiente apenas como fonte de recursos naturais ou como lugar para colocar os seus dejetos. Bom, como é que a gente pode fazer isso de uma forma menos impactante do ponto de vista ambiental, de um lado, e de outro, como é que a gente pode, a partir desse profissional, pode estimular posturas mais proativas, né, entrando em temas como certificação, normatização, responsabilidade socioambiental, princípios de precaução, um pouco que foi comentado, imagina, aqui de manhã. Pode passar. Basicamente, a gente trabalha com 3 eixos orientadores, enfim, tentando fazer essa convergência. E aí, acho que aqui talvez tenha uma diferença entre os processos de formação. Né? A gente coloca as ciências da vida e da terra, né? As ciências da natureza, tem um peso importante na formação desse profissional, junto com ciências humanas e ciências sociais, e o que eu estou chamando de um terceiro eixo articulador, do que a gente vai ver daqui a pouco, chamando genericamente ciências da gestão ambiental, a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Mas ou seja, a ideia é fazer de novo o diálogo entre ciências do homem e da sociedade com ciências da vida e da terra.
Quer dizer, os processos produtivos eles não ocorrem no vácuo, né, eles não ocorrem fora de um ambiente que a gente pode conhecer a partir de conhecimentos oriundos dessas ciências, e nem apenas essas ciências dão conta de explicar os processos que acontecem, seja no interior de uma empresa, dela no seu ambiente, ou na própria gestão pública. Pode passar. Enfim, um pouco de áreas de atuação, que dá um pouco a cara do que esse profissional pode fazer, que vai desde pesquisa mesmo em planejamento, em ciência ambiental, até trabalhar com economia ecológica, educação. Pode passar. E esse pode dar uma passadinha geral, que a gente combinou aí. Basicamente, é um curso de bacharelado, tem um tempo mínimo de conclusão de 8 semestres, a grade é semestral, são oferecidas disciplinas semestralmente. A gente tem 2 turmas, uma no matutino e uma no noturno, são turmas de 60 alunos, o que nos coloca um tema importante de discutir, que é o tamanho dessas turmas. Tem alguns alunos aqui que estão se formando, que estou vendo aqui na plateia, que sabem a dificuldade que é um pouco isso. Então, e aqui teve uma dimensão política também. Esses cursos foram pensados para turmas de 40 alunos, mas veio uma pressão muito grande por abertura de vagas, em especial no noturno, então a gente acabou tendo essa configuração. É uma grade que está passando, nesse momento, por um processo de avaliação, mas ela é muito engessada, ela é basicamente composta por disciplinas obrigatórias, que tentam formar aquele profissional que eu conversei com vocês, e ele tem uma coisa que a gente ainda, enfim, entende interessante, que é um trabalho de conclusão de curso obrigatório, né, que pode ser em qualquer uma daquelas áreas de atuação. Pode passar. Dá mais um. Basicamente, esse é o formato. Então, quer dizer, no primeiro e no segundo semestre, os alunos do curso de gestão ambiental e dos outros cursos estão cursando disciplinas do ciclo básico. Eu vou mostrar para vocês, dar um panorama geral de quais são, para, a partir dessa base, ir avançando nas especificidades dos seus cursos. Quer dizer, aqui, todas essas turmas trabalham de forma conjunta em um conjunto de disciplinas de primeiro e segundo semestre, que eu vou mostrar para vocês. Para depois estar chegando lá no 8º semestre, em que ele tem basicamente só o projeto de formatura, o trabalho de conclusão para estar fazendo no seu último semestre. Pode passar. Quais são essas disciplinas de ciclo básico? 2 delas que são bem diferentes. Essas, uma no primeiro e uma no segundo semestre, que a gente chama de resolução de problemas. Basicamente funciona com turmas de 60 alunos e 5 docentes. Né? Cada docente trabalha com 2 turmas de 6 alunos. E, em geral, o que a gente faz é, no semestre anterior, define, num processo de consulta com alunos e professores, grandes temas a serem trabalhados no semestre. Por exemplo, sociedade, educação e conhecimento local. Enfim, por aí vai. Cada turma de 60 alunos, entre eles, define um dos 3 temas, que são os temas orientadores, e cada grupinho de 6 alunos vai desenvolver um trabalho, um problema, vai formular um problema que pode ser de caráter prático. A gente tem muita interação hoje com o entorno da escola, em especial um dos bairros, que é o Jardim Caralux, ou problemas de caráter mais teórico, né, que vão ser desenvolvidos e apresentados no final do semestre. Uma outra disciplina que a gente tem, que é essa que a gente chama de estudos diversificados, e aqui é um pouco uma confusão ainda, ela foi criada, mas ninguém sabe muito bem o que é, vou ser muito sincero. A ideia é que o aluno possa ter, logo de cara, no primeiro ano, disciplinas que não necessariamente são vinculadas à área de conhecimento do seu curso. Disciplinas que possam abrir a cabeça dele para outras dimensões que ele não estava pensando quando entrou na faculdade. Eu cheguei atrasado aqui no começo, porque eu estava dando aula em uma dessas disciplinas. Eu montei uma disciplina que é sobre história das agriculturas no mundo. Quer dizer, um tema extremamente vasto, amplo, mas que permite alguém entender como é que vai evoluindo a sociedade. Tem um colega que eu acho que era uma disciplina muito bacana, que era sobre cinema e meio ambiente. Né? Como é que o pessoal da área de cinema, de artes, veio trabalhando as questões ambientais. Então, ela ainda é um pouco... Ela é solta de um lado, mas ela tem um potencial muito bacana de ser trabalhado. Mas ainda é um nó, porque alguns colegas ainda estão muito aferrados às suas disciplinas. Né? Então, assim, todo mundo se sente confortável em dar a sua disciplina e menos confortável para dar coisas desse tipo que são quase que esotéricas, né, numa grade de curso.
E o que a gente chama lá de disciplinas gerais. São 6, 3 em cada semestre. Ciências da natureza, tratamento e análise de dados, sociedade, multiculturalismo e direitos, num semestre, depois sociedade, meio ambiente e cidadania, psicologia, educação e temas contemporâneos e arte, literatura e cultura no Brasil. Então a ideia é que, nesse primeiro ano, os alunos consigam, todos os alunos da escola, dos 10 cursos, consigam passear por esses temas. Então aqui eu acho que tem, de um lado, uma fortaleza que é colocando a temática, no nosso caso, a temática da sustentabilidade, já desde cara, e não necessariamente para o aluno de gestão ambiental. Quer dizer, o aluno de texto e moda, ele tem que saber que o processo produtivo, no qual ele vai estar fazendo parte dali há 4 anos, tem impactos na sociedade. Né? Seja do ponto de vista da extração de recursos para produzir uma roupa, seja no descarte final da indústria na qual ele está trabalhando. E por aí vai. Né? Das várias áreas, na área de saúde. Então, como é que a gente cria condições de vida, por exemplo, o curso de gerontologia, para que a velhice, para que o envelhecimento seja um processo que possa ser mais saudável, que essas pessoas possam ter ampliadas as suas liberdades, né, numa visão, me apropriando um pouco da ideia do Amartya Sen. Tudo bem? A partir dessa base que a gente vai depois entrar no curso, eu vou passar aqui mais rápido, mas um pouco da área das ciências biológicas, que vai desde uma introdução à biologia, ecologia, biomas, conservação biológica, enfim, essa base mais técnica das ciências da vida e da terra, né, de ciências exatas também, lidar com estatística, lidar com dinâmica, história da terra, tipos de solo, um pouco de química ambiental, e basicamente como a gente pode compreender de uma forma mais consistente, mais sólida, os ambientes nos quais a gente está inserido. Aqui a gente fez uma divisão de ambiente terrestre, aquático e atmosférico. Podia ser outra? Podia. Mas basicamente com isso, é onde está o conhecimento que vem se produzindo ainda disciplinarmente nessa área, também se organiza assim. Então, não deu para romper totalmente. Então, vamos pensar ambientes humanos, em geral. Bom, porque tem alguns colegas que não dão conta de lidar com tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente está, eu diria, numa transição para a construção dessa interdisciplinaridade na graduação. E, de outro lado, o que são vamos dizer, ciências humanas e sociais, uma base de meio ambiente e sociedade, aqui, basicamente, trabalhando com sociologia ambiental, antropologia ambiental, ecologia humana, economia e depois economia ecológica. Então, aqui, acho que tem uma ênfase muito grande, não na economia de recursos naturais, mas na economia ecológica, lá, Georgescu Hagen, até pela característica dos colegas que estão envolvidos com o tema, enfim, de ver a discussão sobre sustentabilidade fraca, forte, pensar como é que a gente se aproxima mais da sustentabilidade forte, e aí educação ambiental, direito ambiental, política ambiental. Um tema que nos pareceu importante de manter aqui, que foram as relações cidade-campo. Pensar a gestão ambiental hoje não tem muito como pensar de forma isolada, mesmo nas regiões metropolitanas, sem um vínculo com o rural e vice-versa. Isso está cada vez mais patente para a gente, e temas de urbanização. Pode passar. E alguns outros que são, como eu dizia para vocês, essa ideia de ter, trabalhando com essa aprendizagem baseada em problemas, que tem lá no ciclo básico, no primeiro e no segundo semestre, no curso de gestão ambiental, em alguns outros cursos, por exemplo, de gestão de políticas públicas, de lazer e turismo, a gente acabou colocando na grade ao longo do tempo. Então, a ideia é que os alunos, paulatinamente, vão se apropriando dessa forma de encarar os desafios que a gestão ambiental pode lhes colocar num futuro não muito distante. Então, essa é uma disciplina, e essas outras duas, até por conta da origem do curso, teve um diálogo muito intenso com o PROCAN na formulação do curso. Por isso vocês estão vendo aí fundamentos de ciência ambiental e pesquisa em ciência ambiental. Tem uma ênfase ainda, enfim, a gente partilha de ter, por um lado, um conhecimento técnico, científico, extremamente sólido, consolidado, junto com essa outra visão mais humanística, que possa fazer o diálogo. Pode passar. Com base em tudo isso, que a gente pode entrar, por último, para fechar naquela coisa que eu falava para vocês, mais da ciência aplicada, tecnologia ambiental. Algumas das disciplinas, só para ter uma ideia, enfim, geoprocessamento, processamento digital de imagem, não dá mais para fazer gestão ambiental sem essas ferramentas. Né? Não dá para fazer gestão ambiental sem entender minimamente o processo de poluição da água, do ar, do solo, né? Como é que a gente faz saneamento ambiental, né? Como é que faz modelagem ambiental.
E isso tudo acaba entrando nesse universo da gestão. Quer dizer, lá no começo da grade, princípios de administração, que, de novo, fazendo aquela diferença entre o que é formar um administrador e o perfil que a gente está formando, mas entrando depois em gestão ambiental, avaliação de impacto, gestão de recursos hídricos, certificação ambiental, e por aí vai. Então, esse é um pouco o perfil geral, eu não vou me alongar muito nisso. Basicamente, enfim, é um curso novo, a gente até 2009 tinha formado essa quantidade de pessoas, aí dá mais ou menos uns 60 formandos, isso a gente sentiu muito forte. Porque alguém vai olhar, quem for mais atento vai falar, poxa, mas entram 120 por ano, só formou isso? Então, de fato, é uma discussão que a gente está tendo, assim, talvez no começo, até pela... talvez inexperiência mesmo do corpo docente, meio que nem eu, assim, todo mundo chegou e apertou muito. Um pouco do que o Pedro falava antes aqui, né? E a grade também é um pouco engessada e gente fazendo um curso novo. Então, hoje em dia, a gente está, não vou entrar nisso agora, mas está passando por um processo de avaliação que junta alunos, funcionários e professores para o curso, além de outro que está acontecendo na escola como um todo, mas pensando em se esses 8 semestres são realmente os necessários, será que para formar quase que esse super-homem, né, que sabe de ciências da vida, da terra, e ciências do homem e da sociedade, 8 semestres é suficiente, não é? Enfim, a gente está basicamente fazendo essa leitura a respeito do curso. E aí, para terminar, isso tudo, no fim, do que nos interessa aqui nesse evento, que eu acho que traz para a universo da administração, um pouco esse diálogo, a leitura que a gente está fazendo, a leitura coletiva, que, de um ponto de vista das empresas, por um lado, a gente ainda está engatinhando, está começando, está formando esses profissionais, mas tem uma demanda muito grande no mercado de trabalho. Eu só coloquei essas duas referências aqui. Uma é um trabalho do Andrew Hoffman, que vai fazer uma análise do ambientalismo corporativo nos Estados Unidos, e vai mostrar claramente como é que se passa, num curto espaço de tempo, da heresia ao dogma. Quer dizer, hoje é impensável uma empresa minimamente séria que não traga, ainda que cosmeticamente, a questão ambiental para dentro do seu que fazer. E, por outro lado, me parece que está começando a ficar bem claro uma ideia de que as empresas, cada vez mais, por uma série de razões, uma, porque seus capitais estão cada vez mais abertos, dois, porque a gente tem mais e mais transparência sobre informações. Então, hoje de manhã se lembrou o caso da Nike, igual a esse tem milhares hoje em dia, né? O mais recente é o da campanha do Greenpeace contra aquele chocolate Kit Kat. Os que não viram, pode encontrar isso no YouTube. Ou seja, cada vez mais, o que parece é que as empresas, além de ter lucro, aquelas que estão pretendendo se manter no mercado por mais tempo, estabilizar suas relações, demandam um tipo de licença social para operar, o que as torna cada vez mais permeáveis às pressões sociais. Então, ter no seu seio um profissional que dê conta de antecipar as empresas dessas possíveis contestações, começa a se desenhar como algo extremamente importante. Então, alguém que consiga fazer lá no core, no núcleo da empresa, trazer a questão ambiental como estratégia, não como simples perfumaria. E isso tem induzido vários tipos de sistemas de governança multiator. Então, hoje de manhã o Pedro comentava essa ideia de aprendizagem social. Me parece que esse perfil que a gente está tentando formar é alguém que consiga colocar esses interesses antagônicos em uma certa convergência, em jogos de ganha-ganha. Isso não é diferente, só para terminar então, já passou o tempo? Já? Tá. Só mais um? Isso também está acontecendo nos governos. Então, assim, administração, imagino que vocês pensam não só em administração de empresas, estrito senso, mas também como administração pública. Nos governos parece que isso também está acontecendo, ou seja, aquele triângulo de ferro das políticas públicas, no qual eram os burocratas, os interesses econômicos e os políticos que decidiam, cada vez mais vai indo para um certo policentrismo. As decisões e a formulação das políticas também passa pelas demandas sociais. Isso demanda, então, um perfil de profissional que possa transitar e criar, fortalecer esses espaços de convergência. Então, acho que é isso. Pode dar o end aí. Aí, bom. Tá bom? Obrigado. Desculpa pelo tempo.
Obrigada, Beduski. Então, vamos dar sequência agora com a experiência do Senac São Paulo com o Hélio.